Abramos a nossa Bíblia, no livro de Jó, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 12. Essa leitura já foi feita em domingos passados, mas vamos relembrá-la agora. Os irmãos assentados comigo, vamos ouvir a leitura e acompanhá-la e permanecer com a Bíblia aberta durante a mensagem. Jó capítulo 1, versos 6 em diante, até o 12. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus balde? Porventura tu não cercaste de muro, algumas versões dizem de cerco, muro, a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti a tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, no verso 6, nós vamos encontrar a descrição, praticamente a mesma descrição, mas no verso 10, na resposta de Jó, a mulher dele, que fez uma proposta absolutamente indecorosa quanto a ele manter a integridade, nada obstante que já aconteceu em sua vida, sugerindo que ele amaldiçoasse a Deus, nós encontramos no final do versículo Jó repreendendo-a e dizendo: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Que Deus aplique no nosso coração a porção de sua santa palavra. Amém. Amém. Nós temos estudado o livro de Jó, um dos mais belos livros da Bíblia, integrante do cômputo de livros poéticos. E a história de Jó é singular, sui generis. E já examinamos como ele era próspero e como ele caiu em desgraça, através de uma aposta que Satanás fez com Deus, de que Jó não era sincero, que Jó não era tão reto quanto aparentava. E Satanás contestou até o testemunho do próprio Deus sobre Jó. Observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra. Ou seja, Deus estava dizendo que não tinha ninguém na terra igual a Jó. Era um homem reto, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E Satanás disse: não, mas aí temos que considerar algumas outras coisas. Será que ele é sincero? Em tese, era isso que Jó estava propondo para Deus. Ele é tudo isso, Satanás dizendo para Deus, mas porque tem sido abençoado, só tem acontecido coisas boas na sua vida. É um rico, família feliz, casamento feliz, respeitado, muita gente a seu serviço, era um homem de uma projeção social muito grande, era considerado o maior do Oriente. E aí, se acontece
que ele seja assim, é porque ele tem sido abençoado. Mas aí Satanás lança dúvida sobre a integridade de Jó. Diz: olha, tudo isso que o Senhor está falando, mas pesa a tua mão sobre ele e vais perceber, vais constatar que ele não é aquilo que o Senhor disse e que ele vai te amaldiçoar. Foi isso que Satanás falou. E aí o que acontece? A trama do livro trata exatamente disso. A dúvida que foi lançada sobre a integridade de Jó pelo inimigo. Meus irmãos, o livro todo se desenvolve em cima do fracasso de Jó na vida pessoal, ou seja, perdeu tudo, entrou em processo falimentar, foi acometido de doença, perdeu os filhos, os 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e chegou numa situação absolutamente desastrosa. E o livro então trata da interferência dos amigos de Jó, que nós falamos domingo passado, e a interferência dos amigos de Jó, que a princípio se condoeram de Jó, passaram 7 dias e 7 noites calados, não tiveram condição de falar para Jó. Depois de 7 dias e 7 noites, eles começaram a falar, e a tese deles era uma só, baseada na chamada teologia da retribuição. Jó pecou, e porque ele pecou, ele foi castigado. Então, meus irmãos, começa então aí a argumentação dos amigos de Jó, 3 amigos, que a Bíblia revela, para dizer o seguinte: Jó pecou e vamos ter que descobrir qual foi o pecado, para que ele possa se arrepender e assim ele ser restaurado. Era a teoria, a teologia da retribuição. Qual é o sentido da experiência de Jó para nós cristãos? O que nós podemos tirar para a nossa edificação dessa experiência de Jó? Porque o ensino da palavra e a pregação da palavra objetiva o ensino para que nós possamos tirar do ensino as lições de que carecemos para a nossa vida, porque não terá valor nenhum se nós pregarmos aqui, se os professores de escola dominical ensinarem e não houver aplicação prática na vida das pessoas. A palavra tem que ser recebida no ouvido, no coração, e tem que se materializar no testemunho de vida. Então, qual o sentido da experiência de Jó, conforme nós já sabemos aqui, pelas 2 mensagens proferidas antes, para a espiritualidade cristã? Quando os amigos de Jó entram em ação, nós vamos observar que a partir do capítulo 3 até o capítulo 37, mais ou menos, vamos encontrar os amigos de Jó acusando Jó disso, daquilo e daquilo outro, e vamos encontrar Jó provando, querendo provar por todos os meios que ele não merecia aquilo que estava sofrendo. Jó procurou provar que ele era inocente. E aí entra, no caso, em muitos aspectos aqui dos capítulos de Jó, capítulo 3, a fragilidade humana. Jó, inclusive, começou a ser influenciado pelo discurso dos amigos e começou a entender que também a teologia da retribuição tem a ver. De modo que o que foi escrito, como diz a palavra, tudo aquilo que foi escrito para que pela consolação e da Escritura nós tenhamos esperança. Então, quais os ensinamentos que podemos tirar da experiência dramática de Jó? Uma das piores coisas que nós encontramos na experiência, que aqui está relatada no capítulo 1, de tudo que sobreveio a Jó, até o capítulo 37, é o silêncio de Deus. Aqui a descrição feita pelo escritor, que pode ter sido Moisés, tem outras teorias, mas eu me pego muito em Moisés, é que Deus falou até o momento em que ele dialogou com
o inimigo. A partir dali, Deus se cala. E Deus só vai falar a partir do capítulo 38, 39, 40, 41 e 42, que é exatamente o final do livro. E eu tenho certeza que o silêncio de Deus foi o que mais atingiu Jó. Ora, Deus tinha testemunhado diante do inimigo que Jó era uma pessoa especialíssima. E agora, depois que Jó é atingido e perde tudo, inclusive a saúde, Deus silencia. Meus irmãos, já tiveram a experiência de se confrontar com o silêncio de Deus na Bíblia? Eu já ouvi muita gente dizendo que as orações não passam do teto. Eu já ouvi muita gente dizendo que o teto de sua casa e da igreja é bronze, não passa nada. Aqui houve o silêncio de Deus. Mas a tese que Satanás colocou, e nós precisamos ter muito cuidado, e sobre a qual Deus silenciou durante um bom tempo, é esta: ninguém ama mais a Deus do que ama a si próprio. A tese é exatamente essa. E Jó sentiu isso na pele. O corpo de Jó sofria a terrível consequência da aposta entre Deus e Satanás. E Jó estava doente, da cabeça aos pés, canceroso, sozinho. Jó estava num verdadeiro deserto. Eu abro parênteses para lembrar os irmãos que na nossa caminhada cristã, algumas vezes, nós somos levados a caminhar no deserto. E mais, tendo que conviver com o silêncio de Deus. É na experiência do deserto que somos levados a encontrar a nós mesmos, a nos confrontar conosco e a nos confrontar com Deus e Deus silencioso. Nós convivemos com nós mesmos durante o tempo todo, e geralmente nessa convivência nós esquecemos de que o nosso coração é extremamente enganoso. O próprio Deus já disse através do profeta Jeremias que o coração é enganoso e desesperadamente o quê? Mau. Outra versão diz desesperadamente corrupto. O coração prega peças a nós mesmos, ele nos engana, o coração nos ilude, ele faz pensar que somos o que não somos e que temos aquilo que não temos. Coração. E no centro da desconfiança, da aposta feita por Satanás, encontramos, meus amados irmãos, o lugar do coração na experiência espiritual. O escritor brasileiro Tobias Barreto, aqui do Nordeste, diz uma coisa que eu já tive a oportunidade de falar aqui, se não me engano. Ele diz uma coisa que é muito séria com relação ao coração. Ele diz que o coração é um metafísico, estremece por formas invisíveis, anda a sonhar com mundos encantados e a querer coisas impossíveis. Tem coisa mais séria? Tem coisa mais séria? Satanás jogou dúvida quanto à integridade de Jó e diz: ninguém ama mais a Deus do que se ama a si mesmo. No deserto, nós, meus amados irmãos, nos confrontamos com a solidão e com o silêncio de Deus. E agora, sendo induzido a provar de que ama mais a Deus do que a si mesmo, Jó se depara com uma realidade absolutamente impactante. Ou seja, a realidade do coração e dos afetos do coração. O sofrimento que ele estava passando gerou um esvaziamento, tanto de si mesmo, quanto das coisas que simbolizavam a presença de Deus, os bens, os filhos, o conceito que ele desfrutava. Por isso o quadro de Jó é absolutamente desolador. Ele assentou-se sobre os escombros daquilo que sobrou dos seus bens. Estava coberto de tumores malignos, cancerosos.
A doença consumia Jó da planta dos pés até o cimo da cabeça. Ele se raspava com cacos de vidro, cacos de telha. Jó estava vazio, completamente vazio. Não havia nada naquele momento em que ele estava vivendo que lembrasse a abundância das bênçãos que ele recebera de Deus e que fizera dele muito feliz, próspero. Meus irmãos, na nossa experiência cristã, é nesse momento de vazio que nós descobrimos a verdade oculta em nosso coração. As motivações de Satanás, que tanto desconfiam de serem íntegras ou não. É por isso que Salomão muito sabe disso. De tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele, coração, procedem as fontes da vida. Satanás queria descobrir, porque ele desconfiava que no coração do homem só tem interesse subalterno, só tem interesse egoísta, só tem interesse mesquinho. Como era o interesse dele, no coração dele, jogando dúvida sobre a integridade de Jó. Nas minhas pesquisas, eu encontrei o conceito de Charles Foucault no seguinte sentido. Ele diz o seguinte: o homem precisa entrar no deserto para receber a graça de Deus. Observe bem, o homem precisa entrar no deserto para receber a graça de Deus. E é, meus amados irmãos, lá que nos afastamos de tudo aquilo que não é Deus, no deserto. A alma necessita penetrar neste silêncio, e é na solicitude deste encontro solitário com Deus no deserto que Deus se revela. Revela-se a si mesmo em nossa alma, e que podemos nos entregar a Ele inteiramente, na experiência do deserto. Existe uma ideia nas igrejas, especialmente no seio da juventude, que é tudo muito bom. Ser cristão é a coisa mais fácil do mundo, é tudo alegria. Tem um irmão, certa vez, que confrontou-se comigo, disse para mim: pastor, é só vitória. Não, é vitória, mas é também deserto, é silêncio. E aqueles que estão aqui mais avançados em idade, como eu, como Elias, como tantos outros, sabem que não é assim, não. Essa visão romântica, ela é enganosa. Nós precisamos nos confrontar que não é fácil ser cristão, não. Nós vivemos nos confrontando com uma religião de paradoxo. Para ganhar a vida é preciso perder a vida. Meus amados irmãos, é no deserto que nós nos confrontamos com a nossa realidade. E o sofrimento de Jó levou a penetrar nesse silêncio, nesse encontro solitário com Deus. A experiência do deserto, dos nossos problemas, das nossas expectações, das nossas dúvidas até, deve nos levar a um encontro mais profundo com Deus. E pode ficar certo uma coisa: depois desse encontro, nós sairemos muito melhores do que somos. Amém. Foi ali no sofrimento que os segredos do coração de Jó seriam revelados. Suas motivações mais secretas desmascaradas, e por fim se revelaria se o seu amor, se o seu afeto por Deus, como revela o nosso amor e o nosso afeto por Deus, é puro e desinteressado ou não é. Porque, meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós fazemos parte da igreja? Por que nós estamos aqui no domingo pela manhã, no domingo à noite, na quarta-feira, na quinta? A questão é examinar as motivações disso. O sentido maior da espiritualidade significa que nós temos que ter muito cuidado com o coração, porque o coração é enganoso. Salomão disse que temos que guardar o coração, porque dele procede as fontes da vida. Mas nós vivemos numa sociedade que desde cedo nos ensina a guardar a nossa autoimagem, a guardar o nosso status social,
a guardar o nosso intelecto, as nossas conquistas pessoais, os nossos espaços de realização, mas não no nosso coração. A sociedade não ensina a guardar o coração. É do coração que procedem as fontes da vida. Então, precisamos ter muito cuidado com isso, porque o sentido maior da espiritualidade, ela tem que ser cultivada no coração. Vamos para um exemplo. Quando o Senhor chamou Pedro para o pastorado, Ele não perguntou a Pedro quanto Pedro conhecia de Deus. Ele não perguntou, não. Ele não perguntou a Pedro quais teriam sido as experiências espirituais que o categorizariam para ser pastor que ele foi. Quando Cristo quis saber o que estava dentro de Pedro, ele disse: Pedro, tu me amas? Ele não perguntou: Pedro, você tem conhecimento de filosofia? Você tem, quais são as suas experiências espirituais? Depois de ter negado a Cristo 3 vezes, Cristo confrontou-se com ele e disse: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, imagina Cristo: Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: Senhor, tu sabes que te amo. Meus amados irmãos, temos que ter muito cuidado. Era o afeto de Pedro que Cristo estava interessado. Cristo está interessado no nosso afeto por Ele. Pode ser que Ele esteja perguntando a cada um de nós: fulano, você me ama? Você me ama? Você me ama? Ele não quer saber as nossas experiências, não. Ele quer saber se nós o amamos. Esse é o sentido da espiritualidade. Não significa isso, meus amados irmãos, que o conhecimento e a experiência da vida cristã sejam irrelevantes, não. Mas se o conhecimento e as experiências não forem traduzidos em afeto, se não atingem o coração, transformam-se em presas fáceis das armadilhas do inimigo. Por isso que é perigoso viver, como dizia o escritor brasileiro. E não foi à toa que Cristo resumiu os mandamentos. Quais? Os mandamentos da lei se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu falo nisso, eu me lembro das 2 coordenadas da vida: a coordenada vertical e a coordenada horizontal. A coordenada vertical é amar a Deus sobre todas as coisas. A coordenada horizontal é amar o próximo como a si mesmo. E aí Cristo liquidou a fatura que diz que o cumprimento desses 2 mandamentos é toda a lei. Temos que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. É o cumprimento de todo o conhecimento, de toda a experiência. É este amor que nasce no coração, que determina o segredo da verdadeira espiritualidade cristã. Eu me lembro de ter lido há muito tempo, aliás, as coisas que me guardam na mente, é negócio de 50 anos. Mas eu me lembro de uma coisa que nunca me esqueci. Estava escrito assim, era um relatório de um dos ministérios. Dizia o seguinte: olha que coisa mais séria. Quando uma pessoa, ao realizar o seu trabalho, ela se utiliza apenas da capacidade das mãos, o trabalho será medíocre. Se ela, além da capacidade das mãos, utilizar a potencialidade do cérebro, o trabalho será bem feito. Mas o melhor resultado possível só será atingido se, além da capacidade das mãos e da potencialidade do cérebro, ela se aplicar com o amor e a vontade que só nasce do coração. Tem coisa mais séria. Por isso, meus amados irmãos, é este amor que nasce do coração que determina os segredos da verdadeira espiritualidade. Era o amor de Jó para com Deus que estava em jogo. É o amor que temos a Deus que está em jogo. A aposta de Satanás não envolveu o conhecimento nem as experiências. Satanás não tinha dúvida quanto a isso. Ele achava que, uma vez tiradas essas experiências e até mesmo o conhecimento, não sobraria nada mais para oferecer a Deus por parte de Jó. E a mesma coisa conosco.
a não ser blasfêmia e revolta. A vida espiritual é aquela que nos leva a tirar do coração o que há de mais precioso, e tirando do coração o que é mais precioso, nós oferecemos a Deus em louvor, em gratidão por tudo aquilo que Ele é. Meus amados irmãos, a verdadeira espiritualidade, a vida espiritual, é aquela que nos leva a tirar do coração tudo isso, a buscar nos compartimentos mais secretos da alma, os sentimentos mais nobres e colocar tudo no altar de Deus. A partir do momento em que nós fomos capazes de adorar a Deus e servir a Deus, simplesmente porque Ele é Deus, e não porque Ele nos cobre de bênçãos e de benefícios, aí se encontra o sentido maior da devoção, o centro da verdadeira espiritualidade. O coração é a fonte dos afetos mais puros e genuínos da vida humana, e deve ser colocado nas mãos de Deus. E aí nós encontramos a situação de Jó. Se encontrou sem nada, não tinha família para apoiar, não tinha família para renovar as suas esperanças, não tinha bens que lhe permitisse viver uma vida confortável. A reputação e a honra que ele veio de tudo aquilo que ele era acabou, desapareceu. Ele estava só. Não lhe restou absolutamente nada para dizer que Deus está vivo, a não ser o próprio Deus. Pode ser que a gente se encontre numa situação que não tem mais nada, só Deus. Isso é possível que acontecer com Jó. Já não tem, Jó não tinha nenhum motivo para adorar e servir a Deus a não ser o próprio Deus. A motivação nossa maior para adorar é a Deus pelo que Deus é. Por isso o salmista dizia: uma coisa pediu o Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu tempo. O incidente com a mulher de Jó é emblemático. Quando ela contemplou o quadro desolador que Jó experimentava, ela não teve outra opção a não se aderir à proposta de Satanás. E disse o seguinte: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa Deus. Foi o que Satanás se tira tudo isso e vai amaldiçoar. Porque para ela não existia mais nada, ou nada mais valia a pena ser íntegro. Não existia mais nada que valesse a pena. As vantagens acabaram. Deus deixou de ser útil na visão dela. E foi exatamente isso que gerou a suspeita de Satanás no encontro que teve com Deus. Não foi ele que disse que, uma vez que Deus tocasse em Jó, tirando tudo, as motivações de sua integridade o levariam a blasfemar de Deus. Meus amados irmãos, nós estamos entrando num terreno extremamente perigoso, que é o terreno da relação com Deus. Não pode ser de continente, tem que ser de conteúdo. Não pode ser de casca, tem que ser de polpa. A esposa de Jó confirmou primeiro a suspeita de Satanás. E nesse sentido, Satanás ganhou um ponto com ela. A reação da mulher de Jó, analisada dentro do contexto da nossa formação religiosa evangélica, pode parecer uma grande insensatez. Quem é que vai entender que aquilo é uma proposta de uma pessoa gozando de saúde mental e de espiritualidade? Porque cristão algum, gozando de perfeita sanidade mental e espiritual, jamais afirmaria um absurdo daquele e levaria o homem a dizer: amaldiçoa a Deus e embora. Mas se nós somos sinceros e honestos, haveremos de concordar que a reação dela não foi tão absurda assim. Sabe por quê? Quantos cristãos não têm abandonado a fé por muito menos? Quantos não têm abandonado a fé por muito menos do que aconteceu com Jó? Quantos cristãos não entram em crise existencial e espiritual em virtude de calamidades muito mais amenas porque eles passam? Isso deve nos levar a meditar.
A verdade é que a suspeita de Satanás em relação a Jó aplica-se com muita propriedade à maioria dos cristãos. Porque o que existe em abundância de interesse, ele me abençoa, então eu vou continuar ímpio. Não é assim que tem que ser. Nós temos que amar a Deus e amar sobre todas as coisas. Os testemunhos que nós ouvimos nas igrejas atestam isso. É tudo sobre bênçãos de Deus na vida, e geralmente bênçãos materiais. Eu fico impressionado quando eu vejo programas de televisão. Eu cultivo exercício físico todas as manhãs e tenho um televisor no quarto lá que eu transformei numa mini academia. Academia José Del Fonseca. E enquanto eu estou na esteira, eu estou vendo o programa de televisão. E pela manhã é só pequeno programa das igrejas, dos ministérios diversos. E são entrevistas. Acho que os irmãos já ouviram. Geralmente são entrevistas sobre isso aqui, o interesse e não o Deus. E os entrevistadores geralmente são pastores. Aliás, esse termo pastor está muito generado, essa que é a grande verdade. O ofício é desrespeitado, os irmãos sabem disso. E aí, eles são muito orientados de marketing para fazer as entrevistas. E eu já ouvi vários, ouvi e vi na televisão. Ele pega o microfone e começa a entrevistar a pessoa. Quer dizer que você estava na pior. Aí a pessoa disse que estava na pior. No fundo do poço, no fundo do poço. E aí, você perdeu o quê? Diga, o que você perdeu? Perdi a casa, perdi o carro, entrei em falência, perdi tudo. E aí, o que aconteceu agora? Não, eu recuperei tudo. Ah, recuperou tudo? Quer dizer que recuperou o quê? O carro? Aí não disse o carro. Toda entrevista é dirigida, é manipulada. Perdeu o carro? Aí recuperou o carro. E o negócio, recuperou o negócio. Mas como é que aconteceu tudo isso? Aí lá, a entrevistada diz, é porque eu procurei e achei e fui para a igreja. Isso quer dizer que tudo isso aconteceu porque você encontrou a igreja. A igreja é aquela igreja, o programa é patrocinado pela igreja. Pela igreja. E me impressiona que não é que a pessoa encontrou a Cristo, não encontrou a igreja. E recuperei tudo. E agora é feliz, sou feliz. Por quê? Porque eu estou na igreja. Via de regra, as entrevistas todas têm esse caráter. Bênçãos materiais. Ofertadas porque a pessoa não se encontrou com Cristo e teve uma experiência de regeneração, de novo nascimento, mas porque ingressou numa determinada igreja. Igreja não salva. Igreja não concede bênçãos. Quem concede bênçãos e salva é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos que crer nele. E a nossa fé tem que ser desinteressada. Nós estamos na igreja para o engrandecimento do nome do Senhor e para louvá-lo e para proclamar a sua mensagem. Mas ela não salva, não. Quem estiver esperando ser salvo aqui pela igreja batida aqui vai se decepcionar. Porque só Jesus Cristo salva. Quem tem Cristo tem tudo, quem não tem Cristo não tem nada. É verdade. Então, meus irmãos, esses testemunhos, bênçãos, geralmente materiais, para muitos o sinal da presença de Deus, da graça de Deus, são ganhos materiais, sem os quais as pessoas se sentem órfãos, completamente abandonados. Era aí que Satanás disse: pesa a mão, tira tudo dele, ele vai te amaldiçoar. Jó encontrou-se numa situação sem nada, absolutamente nada, para testemunhar a presença de Deus. Não tinha família, não tinha bens, não tinha saúde, não tinha nada. Até mesmo Deus estava silencioso. Pode acontecer conosco. E a pergunta agora é a seguinte: e agora?
literatura. E agora, José? Não é agora, João. E agora, meu amado irmão, no silêncio de Deus, creio que Jó imaginou, no silêncio dos nossos sofrimentos, da nossa peregrinação, creio que nós imaginamos que Deus não estava presente e que Deus não se importava nem com Jó, nem se importa com Deus. Eu vou terminar esse sermão dizendo uma coisa: meu amado irmão, seja qual for a situação, pode ficar certo uma coisa: Deus está presente. Amém. Seja qual for a situação, pode ficar certo uma coisa: Deus se importa com cada um de nós. Louvado, agradecido, exaltado seja o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. E Ele nos abençoe. Amém. Deus quer. Próximo domingo nós vamos encerrar essa série. E aí falaremos sobre a restauração de Jó, a partir do capítulo 38 até o 42. Vamos cantar o hino Santifica a tua igreja, 338, e em seguida a bênção apostólica. Agradecendo a presença de todos, desejamos a todos uma semana debaixo da graça, do poder e da misericórdia de Deus. Receber a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam desde agora e para todos sempre. Amém. A igreja pode se sentar para nós silenciosamente. O culto está